Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero, nesse dia, dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Já falamos aqui acerca dos 39 livros do Antigo Testamento, separados por grupos, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Também já iniciamos o Novo Testamento, falando acerca da parte chamada biografia, ou seja, os 4 evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Falamos também acerca do único livro histórico, da seção de livros históricos do Novo Testamento, melhor dizendo, o livro dos Atos dos Apóstolos. E começamos também, adentramos na seção das epístolas ou cartas, tá? Falamos, meus irmãos, passamos informações prévias, básicas, porém de suma importância para quando lermos, estudarmos os livros da Bíblia Sagrada. Falamos acerca da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios. E hoje queremos falar acerca da epístola ou carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Antes de adentrar aqui no nosso material teológico, eu peço para você entrar no meu canal, Valdecir de Almeida Oficial, se inscrever, ativar o sininho para que você possa estar sempre recebendo os nossos vídeos, certo? Peço também para que você compartilhe os nossos vídeos com pessoas que você sabe que têm o comum interesse em estudar a palavra de Deus. Não te esqueça também de deixar o teu like, certo? Se você gostou, positivo. Se não gostou, pode dar o dislike, não tem problema, tá? Ninguém é o dono da razão, certo? Daqui a pouco você pode discordar de alguma coisa que eu fale aqui, sem problema, tá bom? Vamos então estudar a carta aos Gálatas, ou melhor dizendo, transmitir algumas informações prévias básicas, que quando eu e você formos estudar com afinco esta carta, tendo estas informações de forma prévia, antecipada, nós teremos condições de compreender melhor o texto bíblico e assim nos alimentarmos de forma mais perfeita, tá bom? Vamos lá? Carta aos Gálatas, propósito pelo qual foi escrito a carta aos Gálatas: refutar os judaizantes. Logo eu vou estar falando quem eram os judaizantes, tá? Refutar os judaizantes, tá? Refutar os judaizantes e conclamar os cristãos à fé e à liberdade em Cristo. Então, o propósito pelo qual foi escrito a carta aos Gálatas era refutar os judaizantes e conclamar os cristãos à fé e à liberdade em Cristo. Logo mais à frente eu vou estar falando quem eram os judaizantes, tá? Autor da carta ou epístola aos Gálatas foi o apóstolo Paulo. Destinatários, ou seja, para quem foi escrito a carta aos Gálatas: as igrejas do sul da Galácia, fundadas na primeira viagem missionária de Paulo, incluindo cidades daquela região como Icônio, Listra e Derbe, e também aos cristãos de todo o mundo em todas as épocas. Datas de inscrição da carta: aproximadamente no ano 49 depois de Cristo, em Antioquia, e antes do Concílio de Jerusalém, no ano 50 depois de Cristo. Panorama, ou seja, contexto histórico. A controvérsia mais urgente na igreja primitiva era o relacionamento entre os novos crentes, particularmente os gentios, e as leis judaicas. Esse era especialmente um problema para os convertidos e para as jovens igrejas que Paulo havia fundado em sua primeira viagem missionária. Paulo escreveu para corrigi-lo. Mais tarde, no Concílio de Jerusalém, esse conflito foi oficialmente esclarecido pelos líderes
da igreja. Então esse era o contexto. Versículo-chave na carta aos Gálatas está no capítulo 5 e versículo 1, que diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Tá? Pessoas-chave em Gálatas são elas Paulo, Pedro, Barnabé, Tito e também os falsos mestres. Lugares-chave em Gálatas: a região da Galácia e a cidade de Jerusalém, capital de Israel. Característica particular: esta carta não foi dirigida a nenhum grupo restrito de crentes. Ela provavelmente circulou por diversas igrejas na região da Galácia. Agora, meus irmãos, o esboço, basicamente a carta aos Gálatas é dividida em 3 partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 21, a temática é a autenticidade do Evangelho. Do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 31, a superioridade do Evangelho. E no capítulo, a terceira e última parte da carta, do capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 6 e versículo 8, a temática é a liberdade do Evangelho. Amém? Então, meus irmãos, para nós finalizarmos, Paulo, como descreve aqui o propósito pelo qual foi escrito, né, a carta aos Gálatas, vai dizer que Paulo, ele escreveu a carta aos Gálatas para refutar os judaizantes, tá? E também para conclamar os cristãos à fé e à liberdade em Cristo. Então, primeiramente para refutar os judaizantes. Mas vem cá, irmão Valdecir, quem eram os judaizantes? Os judaizantes, meus irmãos, eram um grupo de crentes que faziam parte das igrejas ali na região da Galácia, tá? E esse grupo de crentes eram judeus, ou seja, judeus convertidos a Cristo, tá? Então, haviam ali 2 tipos de pessoas que formavam as igrejas na região da Galácia, tá? Ou seja, eram os cristãos gentios, ou seja, cristãos de várias etnias que não eram da etnia judaica, tá? E os cristãos judeus. Mas havia um problema: não todos os cristãos judeus, mas um determinado grupo de cristãos judeus, eles não compreendiam que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor foi único, suficiente e perfeito. Eles não entendiam isso. Eles compreendiam no seu entendimento equivocado e errado que era necessário também, além de crer em Cristo, além de se converter a Cristo, além de acreditar no sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor, era necessário também, no entendimento deles, guardar, observar e obedecer a lei mosaica, tá? A lei de Deus dada através de Moisés para o povo da antiga aliança. Eles não entendiam a concepção da nova aliança, do Novo Testamento, tá? Então, o que acontece? Eles queriam obrigar, pressionar os cristãos gentios, certo? A observar, por exemplo, a guarda do sábado, a não alimentar-se, por exemplo, de carne suína. Eles queriam obrigar os cristãos gentios à prática da circuncisão, certo? Que eram observâncias da lei mosaica. Então, devido a esta pressão, muitos cristãos gentios novos convertidos ainda não tinham maturidade na fé, ainda não tinham estrutura bíblica, estavam cedendo a essas pressões. Então Paulo vai escrever aos Gálatas exortando a eles não retornarem para os antigos
fundamentos da lei mosaica, que a antiga aliança havia passado. Jesus Cristo havia cumprido de forma perfeita, ele foi o único ser humano a cumprir de forma perfeita a lei, então ele pôde se oferecer como sacrifício, como oferta ao Senhor Deus para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, para que todo aquele que crer no sacrifício de Jesus pudesse então alcançar perdão através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz em nosso lugar. Paulo, inclusive, vai dizer para eles que eles não deveriam voltar aos antigos rudimentos da lei, porque o Senhor Jesus os havia libertado disso. No capítulo 5, versículo 1 desta carta, Paulo vai dizer assim, observe: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo estava dizendo que eles não deveriam retornar, ficar debaixo do jugo da servidão. O que era o jugo da servidão? Era eles querer anular o sacrifício de Cristo e voltar à observância, por exemplo, da circuncisão, voltar à observância, por exemplo, do não alimentar-se com carne suína, voltar à observância, por exemplo, de guardar o sábado, entre outros preceitos da lei de Moisés. Então Paulo os exorta a não procederem desta forma, mas entenderem, compreenderem que a nova aliança ela foi ratificada através do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E o sacrifício de Jesus foi único, suficiente e perfeito. Eu e você não precisamos mais observar estas ordenanças cerimoniais, como, por exemplo, não nos alimentar de carne suína, por exemplo, os homens, né, circuncidarem-se e assim por diante, tá? Meus irmãos, então este é o conteúdo da carta que o apóstolo Paulo ele então escreveu aos Gálatas. E para finalizar, eu quero mencionar que estes judaizantes, eles estão presentes inclusive, melhor dizendo, em nossos dias. Existem grupos de crentes, de cristãos, que eles compreendem que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Então, eles colocam normas, eles escrevem regimentos internos, colocando julgos pesadíssimos sobre as pessoas, fardos pesadíssimos sobre as pessoas, certo? Fardos estes que eles mesmos, como disse Jesus aos fariseus, não carregam com um dedo, tá? Mas não se permita, certo, ser pressionado e ser escravizado por estes julgos e por estes fardos. Basta eu e você crermos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É claro, quem é justificado pela fé, as boas obras são consequência de quem é salvo em Cristo Jesus. Mas compreenda que o que nos justifica não são as boas obras, é a fé em Cristo Jesus. Somos justificados pela graça em Cristo Jesus mediante a fé. E obviamente, como escreveu Tiago na sua epístola, as boas obras são consequências de quem possui fé em Cristo Jesus. Amém? Então, meus irmãos, a minha oração é que Deus abençoe vocês e os vossos familiares em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.